Mini curso de matemática do ensino médio, com carga horária de 16 horas, para o fortalecimento do IDEB estadual, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Sou o professor Reinaldo. Vamos ministrar a 7ª aula. Falaremos sobre inequações da função exponencial. Inequação exponencial é toda expressão expressa dessa forma aqui, ó. Temos aqui, 3 elevado a x menor que 9. Temos uma inequação exponencial, onde a base aqui da função exponencial vale 3, ou seja, maior do que 1. Aqui nós temos outro exemplo de uma inequação exponencial, Nós temos aqui a função exponencial e temos uma desigualdade. Com isso, nós teremos aqui uma inequação exponencial. Nesse caso aqui, a base é 2. Temos também outra inequação exponencial aqui, ó, onde a base aqui da equação exponencial está entre 0 e 1, porque ele aqui é 2 sobre 5. 2 sobre 5 está entre 0 e 1. Isso aqui é a nossa base. E essa expressão aqui, 2 sobre 5 elevado a x quadrado mais 1 é menor que 5 sobre 2 elevado a 3. Bom, gente, basicamente para resolver as inequações exponenciais, a gente tem que observar a base da função exponencial. Se a base da função exponencial for maior do que 1, no caso aqui, é 3, é maior que 1. Aí quando a gente for trabalhar com os expoentes, a gente pode conservar o sinal da desigualdade, Então, vocês vão ver quando a gente começar a resolver, a gente vai conservar esse sinal aqui quando a base for maior do que 1. No caso, quando a base for menor, tiver entre 0 e 1, nesse caso que está entre 0 e 1, ó, 2/5 está entre 0 e 1. Quando a gente for trabalhar com os expoentes, a gente vai trabalhar com o expoente invertendo o sinal da desigualdade. Vamos ver alguns exemplos. Vamos resolver essas inequações. Letra A. 2 elevado a x maior que 32. Note que nós temos aqui uma equação exponencial. A base aqui é 2, então é maior do que 1. Pelo que nós falamos sobre a regra, quando a gente for trabalhar com os expoentes, podemos conservar o seu sinal, o sinal da desigualdade. Notem que, para a gente resolver essa inequação, o 32 aqui tem que aparecer com a base 2, Como a gente consegue isso? Fatorando o 32. Se a gente fatorar o 32, vamos ver que o 32 é igual a 2 elevado à quinta potência, certo? Aí vamos substituir o 32 nessa inequação. 2 elevado a x é maior que 32. Implica que 2 elevado a x é maior que 2 elevado à quinta potência, que corresponde ao nosso 32. Como a base aqui da função exponencial é maior que 1, podemos manter o sinal da desigualdade. Então, as bases são iguais, então podemos falar que x é maior que 5. Então, a solução para essa inequação é x pertence aos reais, tal que x é maior que 5. Ok? Vamos ver esse segundo exemplo aqui. 2 sobre 3 elevado a x menor ou igual a 8 sobre 27. De antemão, podemos ver que a base aqui é 2 sobre 3. E 2 sobre 3 está entre 0 e 1. Nesse caso, quando a gente for trabalhar os expoentes, nós teremos que inverter o sinal. Como a base aqui é 2 sobre 3, vamos ter que fazer com que apareça essa base 2 sobre 3 aqui. Como? Fatorando 8 e fatorando 27. Então, 8 sobre 27 nada mais é que 2 elevado a 3
E o 27 é 3 elevado a 3, né? Então, vai ficar 2 sobre 3 elevado a 3, né? Que 2 elevado a 3 é 8 e 3 elevado a 3 é 27. Reescrevendo essa inequação, vamos ter 2 terços elevado a x menor ou igual, né? 8 sobre 27, vamos substituir por esse valor que encontramos aqui. 2 sobre 3 elevado a 3. As bases já são iguais, né? Só que, como a gente viu, essa base está entre 0 e 1. Quando a gente for trabalhar os expoentes, vamos ter que inverter esse sinal. Então, o x, aqui é o nosso x, ele tem que ser maior ou igual a 3. Certinho? Então, nosso conjunto de solução, x vai pertencer aos reais, tal que x maior ou igual a 3. Vamos resolver outra desigualdade. Notem que nós temos 16 elevado a x mais 1 maior ou igual a 64 elevado a x menos 1. Sabemos que 16 fatorado, vamos trabalhar esse termo aqui primeiro, que 16 fatorado é igual a 2 elevado a 4. E 2 elevado a 4 está elevado a x mais 1. Continuando a desenvolver, o 4 multiplica por x e o 4 multiplica por 1. Então, nós teremos 2 elevado a 4x, mais 4 vezes 1 dá 4. Esse outro lado aqui, o 64 também pode ser fatorado. Então, o 64 é elevado a x menos 1. Vamos fazer, fatorando o 64, achando que é 2 elevado a 6. E 2 elevado a 6, que é 64, é elevado a x a menos 1. Aqui o 6 multiplica por x e o 6 multiplica por menos 1. Teremos 2 elevado a 6x menos 6. Aqui a gente repete nossa inequação, né? Foi repetida. E aqui embaixo já estamos substituindo pelo que encontramos aqui em cima. 16 elevado a x mais 1 é igual a 2 elevado a 4x mais 4, que tem que ser maior que 64 elevado a x menos 1. Nós encontramos isso aqui, a 2 elevado a 6x menos 6. Bom, base 2, base 2. Podemos trabalhar os expoentes. Como a base é maior que 1, quando a gente for trabalhar os expoentes, podemos manter o sinal da desigualdade. Então, podemos fazer 4x mais 4 maior ou igual a 6x menos 6. Né? 4x mais 4, conserva esse sinal, porque a base é maior que 1, maior ou igual a 6x menos 6. O 6x está aqui negativo, vai para o outro lado negativo. Está aqui positivo, vai para o outro lado negativo. Vai ficar 4x menos 6x maior ou igual. O menos 6 já estava aqui. O 4 aqui positivo, passa para o outro lado negativo. 4x menos 6x vai ficar menos 2x. Maior ou igual, menos 6 menos 4 dá menos 10. Como aqui a variável está com valor negativo, vamos multiplicar por menos 1. Lembrando, toda vez que a gente tem uma desigualdade, se a gente buscar por menos 1, a desigualdade inverte o sinal. Então, menos 2x vezes menos 1 dá 2x. A desigualdade inverte, está aqui maior ou igual, aqui fica menor ou igual. Menos 10 vezes menos 1, menos vezes menos dá mais. Vai ser menor ou igual a 10. O 2 está multiplicando, vai dividindo. Então, x menor ou igual a 10 sobre 2. Daí nós temos, implica, né, que x é menor ou igual a 5. Então, o nosso conjunto de solução para essa desigualdade aqui, x pertence aos reais, de tal forma que x tem que ser menor ou igual a 5. Vamos ver outro probleminha. Temos aqui outra desigualdade, e aqui nós temos uma equação exponencial, onde a base é 2. Então, quando a gente for resolver para os expoentes, podemos conservar o sinal. Notem que aqui nós temos uma raiz cúbica de 16.
Vamos trabalhar isso aqui, né, para que a gente possa aparecer aqui uma base 2. Reescrevendo o 16, a gente pode reescrever o 16, né, fatorando. 16 é igual a 2 elevado a 4. Aqui nós temos uma raiz, né, gente? Então, para ter uma propriedade, né, para a gente colocar em forma de expoente, a gente conserva a base. O expoente aqui da base vai para o numerador e o índice da raiz vai para o denominador. Nesse caso, então, raiz cúbica de 2 elevado a 4 é 2, 4 vai para o numerador e o índice da raiz vai para o denominador. Aí vamos substituir aqui, né? Vai ficar 2 elevado a x menos 1 é maior que a raiz cúbica de 16, que nós achamos que é 2 elevado a 4 terços. Como a base aqui é maior que 1, vamos, né, aqui apareceu base 2. Aqui base 2, podemos trabalhar já os expoentes. Nesse caso, base maior que 1, o sinal vai se manter, vai ser maior. Então, vamos fazer x menos 1 tem que ser maior que 4 terços. 1 aqui está negativo, vai para o outro lado positivo. Implica que x tem que ser maior que 4 terços mais 1. Aqui a gente acha o mínimo de comum, que é 3. X tem que ser maior que 3. 3 dividido por 3 é 1, vezes 4 é 4. 3 dividido por 1 é 3, vezes 1 é 3. Então, o nosso x, né, tem que ser maior. 4 mais 3 é 7 sobre 3. Então, x tem que ser maior do que 3. Então, a solução para essa desigualdade aqui vai ser x pertence a reais, tal que x tem que ser maior que 7 sobre 3. Vamos ver agora outro exemplo, onde nós temos aqui números decimais, né? Esse aqui é um decimal e aqui é um número decimal. Bom, gente, número decimal a gente transforma para a base 10, né? Então, isso que a gente vai fazer nesse caso. Então, vamos transformar aqui esse número decimal em fração. Então, repetimos aqui essa equação aqui, né? Só que 0,1 é a mesma coisa de 1 sobre 10, né? 1 dividido por 10, né? A gente desloca a vírgula uma casa para a esquerda, né? A gente voltaria a ficar 0,1. Né? Então, 0,1 nada mais é que 1 sobre 10, que está elevado a x menos 8. Tem que ser menor ou igual. Esse número aqui, né? A vírgula, movimento de quantas casas? A vírgula está aqui, 1, 2, 3, 4 para parar aqui. São 4 casas, né? Então, esse aqui vai ser 1 sobre 10, né, elevado à quarta potência. Temos duas bases iguais aqui, ó. Só que essas bases tá entre 0 e 1, né? Ela está entre 0 e 1. Nesse caso, quando a gente for trabalhar os expoentes, vamos ter que fazer a inversão de sinais. Então, vamos colocar x menos 2, aqui é menor ou igual, aqui vai passar a ser maior ou igual a 4. O 2 está negativo, vai para o outro lado positivo. X tem que ser maior ou igual a 6. Então, o conjunto de solução para essa desigualdade é solução. X pertence a reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 6. Vamos ver esse outro problema no próximo slide. Vamos ver outra inequação exponencial. Nós temos essa inequação exponencial, né? Parece um bicho de 7 cabeças, né? Vamos explicar passo a passo para ver como é que a gente resolve essa inequação. Primeiro vamos trabalhar essa base aqui, ó. Notem que todas têm base 2, né? No final das contas, né, a nossa base 2 é de uma função exponencial crescente, né? Nesse caso, a gente vai manter o nosso sinal aqui, né, da desigualdade. Vamos trabalhar esse termo aqui, ó.
2 elevado a x mais 2 nada mais é que 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado, né? É aquele lance de produtos de bases iguais, né? Se a gente quiser voltar aqui, ó, aqui produto de bases iguais, conserva a base 2 e somos expoente, né? Ficaria x mais 2. Né? Então, é igual a 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado a 4, que multiplica 2x. Né? Então, nós temos que 2 elevado a x mais 2 é 4 vezes 2 elevado a x. Da mesma forma, vamos trabalhar também essa função exponencial. 2 elevado a x menos 1 é a mesma coisa, notem que aqui tem um sinal de menos, né? Então, vocês estão lembrando que divisão de bases iguais, né? É conserva a base, subtrai expoente, isso que vamos fazer. Então, aqui vai ser igual a 2 elevado a x sobre 2 elevado a 1. Se a gente quer voltar para esse termo aqui, né? Aqui, ó, divisão de bases iguais. Conserva a base e subtrai os expoentes, x menos 1. Okay? Então, 2 elevado a x sobre 2 elevado a 1 é igual a 2 elevado a x, 2 elevado a 1 o próprio 2, né? Aí, então, a gente pega essa expressão toda, reescrevendo, né? Que nem está aqui. E vamos fazer aqui, substituir esse valor e esse valor aqui, que achamos aqui, né? Então, esse valor aqui é igual a 4 vezes 2 elevado a x, né? Substituímos aqui já. Menos 2 elevado a x menos 1, nós achamos que é isso, né? Então, aqui, 2 elevado a x sobre 2. Mais 2 elevado a x menor ou igual a 18. Aí nós temos essa desigualdade aqui agora. O que a gente verifica aqui? Que todos os termos dessa desigualdade, aqui, né, do lado esquerdo, possuem o termo 2 elevado a x. Aqui, ó, 2 elevado a x, 2 elevado a x e 2 elevado a x. Então, vamos fazer, né, uma troca de variável. Vamos fazer 2 elevado a x igual um tzinho. E vamos substituir na desigualdade. Aí vamos ter 4 que multiplica 2 elevado a x é t. 4 que multiplica t. Menos 2 elevado a x é t, então vai ficar menos t sobre 2. Mais 2 elevado a x é o t, né? Menor ou igual a 18. Aqui, o que a gente faz? Nota que aqui tem um 2, né? Para a gente sumir com esse 2, a gente multiplica esse lado todo por 2 e multiplica esse lado por 2. Com isso, a gente some com esse 2. Esse 2 nem precisa aparecer aqui, ó. Então, a gente multiplica 4t vezes 2, dá 8t. Menos t sobre 2 vezes 2 vai dar menos t. Aí, 2 vezes 2, né? 2 vezes t vai dar 2t. Menor ou igual 18 vezes 2 vai dar 36. Né? Então, que nem eu falei, a gente não precisa nem considerar essa parte de baixo. Já temos essa aqui, né? Esse termo aqui e temos esse termo aqui. Vamos continuar. 8t menos t dá 7t. 7t mais 2t dá 9t. Tem que ser menor ou igual a 36. O 9 aqui está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. E vamos ter que t vai ser menor ou igual a 36 dividido por 9, que dá 4. Lembre que nós fizemos uma troca de variável, né? Que t é igual a 2 elevado a x, né? Ou seja, 2 elevado a x é igual a t. E o nosso t é menor ou igual a 4, certo? Então, gente, note que aqui nós temos na expressão, nós temos aqui a base é maior que 1. Então, nós vamos fazer isso, né? Que 2 elevado a x é menor ou igual a 4. O que a gente faz? Vamos fatorar o 4. Vai ficar 2 elevado a 2. Consegue, né? Como a base é maior que 1, podemos manter esse sinal. Então, teremos como resposta, como solução, x pertence aos reais, tal que
o nosso x tem que ser menor ou igual a 2, ok? Do lado direito nós temos, né, alguns exercícios que deverão ser resolvidos por vocês. Façam, né, para assimilar bem o conteúdo. Notem que esse conteúdo tem algumas situações que a gente tem que bater um pouquinho a cabeça, mas com persistência a gente chega lá. Obrigado.